Boa noite a todos, muita saudade de todos vocês e é muita bênção nós estarmos assim juntinhos por esta via maravilhosa que é a nossa internet e a gente poder estar junto, não é? E aí, a gente então vai continuar o estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, só falando para quem está entrando agora, hoje com a gente, nós estamos no 16º capítulo. Esse livro é o 8º livro da série André Luiz, da psicografia do Chico Xavier. Tá? E hoje a gente vai falar de um tema que já por si só já deixa a gente curioso para saber, né? Nós já ficamos curiosos para saber o que é que o André Luiz, o que é a espiritualidade, o que o espiritismo traz para a gente, ampliando o nosso conhecimento da saúde mental, sobre essa questão de alienados mentais. A gente vai lembrando que alguns termos que ele usa, de 1947, a psicografia, a primeira edição desse livro. Então, são termos, alguns deles que, alguns eu troquei, não é? Mas a grande maioria permanece do jeito que é o livro, ok? Hoje a gente fala de um outro jeito sobre os transtornos mentais. Hoje já não é mais chamado de loucura, não é mais chamado de doença mental. Hoje é chamado de transtorno mental. Vamos lá, vamos começando a ler. Vai ter bastante leitura, eu vou ler, eu não sei se vai dar para vocês lerem aí, mas é porque eu estava comentando aqui antes da gente começar com o Daniel. Esse é um livro que cada frase dele, cada vírgula dele é importante a gente ler e refletir, porque tem muito conteúdo, muito aprendizado para a gente, tá bom? Então, o Calderaro, nesse livro, é o instrutor do André Luiz, que estava ali em estudo, né, sobre o que o André Luiz fala lá no começo do livro, sobre a psiquiatria iluminada. Quer dizer, sobre uma ampliação da psiquiatria à luz da doutrina espírita, quando de repente a gente começa a perceber que tem alguma coisa a mais. Quer dizer, a gente, que eu digo os espíritas, né? A espiritualidade traz para a gente uma ampliação muito grande do que é essa questão do transtorno mental, das doenças mentais, como eram chamadas antigamente. Tá? Aí, começando, ele diz o seguinte: Calderaro nos levou a uma visita ao Instituto Consagrado ao recolhimento de alienados mentais na esfera da crosta. Então, começando, o André Luiz foi visitar, junto com o Calderaro, o que se chama hoje de uma casa de saúde mental, um hospital psiquiátrico, uma organização, não é? Que abriga doentes mentais, pessoas com transtornos diferentes, né, com diversos transtornos mentais. O André Luiz foi visitar com ele, com o Calderaro. Coloquei aqui para vocês, esse pedacinho não está no livro, que a gente possa conceituar o que é transtorno mental. São disfunções do funcionamento da mente, que podem afetar qualquer pessoa em qualquer idade e, geralmente, são provocados por complexas alterações do sistema nervoso central. Essa é uma conceituação clássica de um transtorno mental. A gente, né, nós, os espíritas, nós vamos ampliar muito esse conceito na medida que a gente vê que não é somente uma questão orgânica, não é somente que está afetando ali o funcionamento da mente, no sentido do funcionamento do cérebro, não. Tem algo a mais, e a gente vai ver, não é? Tá bom? Continuando aqui, gente. O Calderaro fala para o André Luiz o seguinte: olha, André, compreenderás a tragédia dos homens desencarnados em pleno desequilíbrio das sensações. Eles começam por arruinar o patrimônio fisiológico que lhes foi confiado na crosta da Terra e transformam-se em doentes mentais de variadas gradações. Então, assim, gente, lembrando os conceitos da doutrina espírita, nós, né, entendemos que somos um espírito encarnado temporariamente nesse corpo e que quase tudo que nos acontece teve origem, tá, nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos, no que a gente faz, do que a gente pensa, mas muito mais do que a gente faz com a nossa vida. Tá? Aí, ele está falando aí, o Calderaro, né, que de repente está falando com o André Luiz: olha, você vai observar que os homens desencarnados, nossa, quem são os homens desencarnados? São os espíritos, não é? Somos nós sem esse corpo físico. Então ele está falando aí, né? Os homens desencarnados, a gente quando não está nesse corpo físico, nós mantemos, a gente mantém, né,
em nós mesmos, a gente segura, a gente continua com o mesmo comportamento, com as mesmas impressões a respeito da vida, com a mesma, às vezes, embrutecimento, sabe, comportamentos completamente inadequados para a nossa felicidade, para a felicidade do outro, com agressões, com raiva, com rancor. Isso tudo vai destruindo o que ele chama de patrimônio fisiológico, não é? Então, quer dizer, nós estamos desencarnados, nós estamos num estado psíquico deplorável, com ódio, com amargura, com rancor. A gente vai para a matéria, quando a gente reencarna, a gente leva para o corpo físico um estado de desequilíbrio que, no fundo, é oriundo da nossa mente, do nosso ser mortal. Nós somos criados por Deus, somos espíritos imortais, e quando a gente tem comportamentos inadequados com relação à lei de Deus, disfuncionais com relação à lei de Deus, a gente fixa na nossa mente estados psíquicos deploráveis. É isso que a gente vai estudar aqui, nesse capítulo lindo, que tem só 10 páginas, eu peço a vocês que leiam. Tem PDF lá, pega lá o capítulo 16 do livro No Mundo Maior, de André Luiz, dá uma lida, depois que a gente falou com vocês, para vocês poderem ver realmente na íntegra tudo que a grandeza desse estudo que o Calderaro traz para a gente, né? E o André Luiz trouxe pela psicografia do Chico Xavier. Tá bom? Olha, agora ele começa a falar uma coisa muito importante para a gente começar a entender. Olha, excetuados os casos puramente orgânicos, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Então, tem alguns casos de transtornos mentais que são oriundos de o quê? Da fisiologia do cérebro que está disfuncional. De repente, o cérebro teve algum problema. No caso, por exemplo, de um TCE, né? Um traumatismo crânioencefálico. Então, a pessoa teve lá, né, um acidente, né? Esse acidente provocou um trauma grande, né, na caixa craniana, teve lá uma lesão cerebral. A partir de então, a pessoa, muitas pessoas, depois de um traumatismo craniano, ela passa a ter um transtorno mental. Ou, às vezes, no caso de um AVC, um acidente vascular cerebral, tá? O que se chama popularmente de derrame cerebral. Teve lá uma pressão alta, né, uma hipertensão, um pico de pressão alta muito grande, teve especialmente no AVC hemorrágico, quando teve lá um sangramento no cérebro, pegou uma área do cérebro, especialmente o pré-frontal, algumas áreas do cérebro foram destruídas naquele momento, e aí a pessoa passa a ter um transtorno mental. É isso que ele está falando, né? E outras questões também, de repente, né? Tem tantos casos, né? Outros físicos e médicos que a gente, não sou da área médica, mas assim, de repente a gente sabe aí que um ou outro caso, problema meningite, meningocócita, entendeu? No adulto. Então tem bastante toxoplasmose, não é? E algumas coisas que podem acontecer que lesaram o cérebro. Ok. Lesou o cérebro, a pessoa passa a ter comportamentos, né? De pessoa com transtorno mental, esse outro, aquele surto, até às vezes não é um transtorno mental, mas começa a ter um problema neurológico, por exemplo, com convulsões, e uma série de questões, né? Com perda cognitiva, perda de memória, uma série de questões que são oriundas da questão anatômica, quer dizer, o cérebro foi lesado. Aí o Calderaro está falando aqui, excetuando-se esses casos, aí ele fala, o louco, a gente vai falar, a pessoa com transtorno mental, que é como a gente fala hoje, tá? Ela é alguém que procurou o quê? Forçar a libertação do aprendizado terrestre. E a gente vai ver que ele traz para a gente, nesse capítulo, ele traz exemplos dessa questão. Então, quase sempre a gente precisa observar quando nós estamos com comportamentos de indisciplina, que às vezes não são por ignorância, no caso do espírita, não. Muitos de nós somos rebeldes e a gente acha até bonito, é engraçado, a gente termina achando assim, eu sou assim mesmo, né? Eu sou rebelde, eu gosto de bater de frente, eu não aceito. Ok, você pode até não aceitar o seu superior, seu chefe, seu professor, a sua mamãe, o seu papai, que são autoridades eternas na nossa vida, né? Mesmo que vocês não queiram, né? Papai e mamãe sempre são autoridades. Então, assim, você foi, né, e bateu de frente. No fundo, você está batendo de frente com quem? Com Deus, porque todos os representantes de que têm uma autoridade não foram colocadas por Deus na nossa vida? Não, mas a gente foi para a vida deles. E o André Luiz, o Emmanuel, fala para a gente que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, né?
o aprendizado correto, aquilo tudo que a gente precisa para crescer. Então, a gente tem que começar a observar quando a gente é muito rebelde, porque olha lá o que a gente gera muitas vezes em nós mesmos, né? Aí ele continua dizendo, temos neste domínio um gênero de suicídio, que domínio que ele está falando? Nesse domínio de sermos pessoas com alienação mental. Ele está falando, ó, esse grupo de pessoas, né, a gente tem aqui tá, um estado, uma situação, tá, que esse grupo provocou um gênero de suicídio habilmente dissimulado. Qual é o tipo de suicídio? A autoeliminação da harmonia mental, pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. O que significa isso? Diante da dor, do obstáculo, da morte, milhares de pessoas entregam-se sem resistência à perturbação destruidora. Então, muitas situações acontecem na nossa vida e a gente sabe que todos nós passamos por situações em que a gente não se conforma, a gente não quer, a gente não gosta daquilo, está desconfortável, está causando sofrimento, está causando dor, e aí a gente começa num estado de rebeldia tão grande que aquilo vai fazendo com que a gente fique naquele monoideísmo, pensa naquilo, volta, pensa naquilo de novo e volta, não é? Opa, você já está ficando maluco. Se o seu tema mental é o mesmo, batendo na sua cabeça por diversas vezes, você está perdendo a razão. Tá? Triste notícia, porque a gente costuma ir de uma situação para outra. Nossa mente, o nosso pensamento, ele tem uma capacidade imensa de gerar ideias sabe assim, ideias, soluções para os nossos problemas, e a gente pensa em uma série de coisas do dia inteiro, né? Um monte de pensamentos atravessam a nossa mente. E a gente vai e faz isso, faz aquilo, está trabalhando, cria coisas, e assim nós somos. Agora, uma pessoa que amanhece o dia, durante o decorrer do dia, e sempre aquele pensamento batendo, e vem e pensa, e vem e pensa, tem alguma coisa errada? O André Luiz chama isso de monoideísmo, quer dizer, único. Ideísmo, quer dizer, a única ideia que vai circulando, que vai batendo, que vai batendo. Cuidado, tem alguma coisa que não está legal. Pensa se isso é do bem, se isso está te provocando bem-estar. Então é uma ideia de alguma coisa boa que você vai fazer, ok, acabou, você já sabe, já vai fazer, não precisa ficar pensando nisso, circulando na sua cabeça, isso batendo. Tem alguma coisa que não está legal. Tá? Então isso é bom, um toque para a gente observar. Ele fala aqui, ó, a princípio, né, são meros descontentes e desesperados que passam despercebidos, mesmo aqueles que os acompanham de mais perto. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, de cura quase impossível, portadores que são de problemas dificílimos, imperceptíveis, frutos da desobediência e começam por arruinar o patrimônio fisiológico que lhes foi confiado. Aqui, nossa, só nesse parágrafo, o Calderaro deixa claro exatamente qual é a origem do transtorno mental. De repente, a gente começa, né? E é bom que a gente observe, porque qualquer um de nós somos passíveis de nos desequilibrarmos, não é? E de passarmos a ter algum nível de doença emocional, depois uma gradação maior passa para uma doença mental. Um transtorno mental. Então, assim, vamos pensar, a gente vai, né, e a gente começa com esse pensamento, porque eu quero isso, porque eu não me conformo com aquilo, porque ele me fez aquilo, porque essa pessoa não podia ser assim, porque esse meu familiar é uma pessoa intragável, porque eu não me conformo com o meu emprego, eu não me conformo com isso, eu não me conformo e vou. Daqui a pouco a gente, sem perceber, a gente está desagregando nosso cérebro. Eu sempre falo que a nossa mente é um buquê de flores lindas, variadas, maravilhosas, de diversos matizes, e que Deus nos entrega quando a gente nasce um buquê assim lindo para que a gente vá, né, e desfrute disso, do perfume, da maravilha, da textura, de tudo. É um grande buquê, a nossa mente. Quando a gente começa entrar num processo neurótico, primeiro passo é uma neurose, né? Aquele pensamento circular que vira um monodeísmo, e a gente vai deixando aquilo tomar conta, aquela angústia, aquela tristeza, aquele pânico, aquela ansiedade, né? O que vai ser, aquela raiva, né?
aquele medo, aquele nojo, as emoções primárias, né? Então aquilo vai me tomando, eu vou passando a ter uma aversão, eu tenho nojo que vira uma aversão às pessoas, à vida, às coisas, às minhas experiências, então aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, quando a gente vê, a gente desatou o laço do nosso buquê de flores e a gente jogou para cima e cada flor foi parar no lugar. Para poder fazer esse buquê de novo, se enfeixar. Para fazer esse buquê de novo virar um buquê bonito, lindo, com as flores tudo direitinho, flor que não tem mais jeito, né? Estragou. Então é bom que a gente tome conta disso com muito carinho, tá? Continuando, olha só. Aí o André Luiz fala, né, que ali naquela casa de saúde mental, naquele hospital psiquiátrico, ele fala aqui, ó, tinha lá uma velha, né, que usava o uniforme do sanatório como quem arrastasse um vestido real. Ela estava lá com o uniforme, né, do casa de saúde, como paciente, com uniforme, mas ela estava assim, numa soberba, numa altivez, ela estava assim, parecendo que ela estava vestida num vestido de rainha, né? E aí, ela diz o seguinte, na minha qualidade de marquesa, não tolero a intromissão de médicos. E é interessante que eu só coloquei um pedacinho, né, do que o André Luiz narra, mas é interessante que ela achava de verdade que ali, naquele momento, ela era uma marquesa e que ela estava, que estavam, como é que é, fazendo um tipo de um levante contra o poder, contra a autoridade dela. Ela achava que alguns familiares, que ela tinha intriga, não é? Tinham colocado ela naquele hospital psiquiátrico, tá? E ela fala assim, médicos inconscientes, né? O imperador vai punir os culpados. Então ela se sentia, e ela achava, se sentia ainda a marquesa, e achava que o imperador, que nem existe mais, gente, ela estava vivendo simplesmente um passado lá atrás, né? Então ela falou, o imperador vai punir os culpados. Aí o Calderaro explica, né? Essa desventurada irmã já possuiu títulos de nobreza em existência anterior. Perpetrou clamorosas faltas devido às energias cegas do orgulho e da vaidade. Ela estava ali achando, não é? Quem já visitou o hospital psiquiátrico, né? Eu fiz estágio no hospital psiquiátrico para me formar psicóloga, e a gente via que tinha pessoas, tinha uma senhora lá no hospital psiquiátrico que eu fiz estágio, que ela se dizia esposa do Silvio Santos. E ela chegava lá e a gente conversava, ela falava, o Silvio daqui a pouco vai chegar, né? Ele vem me visitar sempre, ele vai me tirar dessa casa de repouso. Então, quer dizer, de repente, a pessoa vive, ela cria um enredo mentalmente e ela vive isso como se fosse uma realidade. A gente chama de uma realidade mental, não é? É uma realidade psíquica. Então, a pessoa tem outra realidade paralela, né? E aí ele continua falando dela, o Calderaro. Renascendo, olha só o que aconteceu com a nossa irmã. Renascendo em aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível, alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora, reagiu contra os resultados da própria sementeira, entregou o corpo físico ao curso de ocorrências nefastas, por fim situou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade, passando a residir em pensamento no pretérito. Agarrou-se à vaidade da marquesa vaidosa de salões que já desapareceram e perambula nos vales da demência em lastimáveis condições. Então, assim, ela foi para uma zona anterior, tá? A gente vai mostrar para vocês aí no finalzinho um slide daquela nossa aula, para quem vem acompanhando com a gente o estudo desse livro, mas para quem não acompanhou, vai lá nesse mesmo livro, no capítulo 3, o André Luiz fala das zonas do nosso cérebro, que são, né, divididos em 3 andares, e ele chama de a casa mental. Aí, o que aconteceu com essa nossa irmã? Ela veio para o cérebro reptiliano. Ela veio para aquela parte do cérebro onde nós guardamos as reminiscências, as encarnações passadas, e os nossos instintos, né, os nossos hábitos, os automatismos. E ela vivia simplesmente ali naquele
hospital psiquiátrico como se ela fosse a Marquesa, que viveu uma, duas encarnações anteriores. E por que isso aconteceu? Por rebeldia. Ela não aceitou a prova, né, rude que ela tinha que passar, até uma prova expiatória, uma expiação, que precisar se ajustar com a lei divina, e o que ela fez? Ela simplesmente se cristalizou, foi para, né, o andar de baixo do cérebro e se cristalizou no orgulho, na vaidade, na mesma situação. Sofrendo muito, mas bastante alienada. Tá? Tem perguntas, Dani? Por enquanto, nenhuma. Se vocês Nenhuma quiserem pergunta? perguntar... Quem quiser fazer pergunta, faz aí que o Daniel está acompanhando. Tá bom? Ele vai ler e a gente vai estar podendo acompanhar com vocês. E o André Luiz continua ali, indo naquele hospital, né, naquela casa de saúde. Ele fala aqui: não déramos muitos passos, encontramos novo ajuntamento em que sobressaía curiosa dama, extremamente nervosa. E essa mulher dizia: Deus me livre de todos, Deus me livre de todos. Gritava ela, desesperada, inquieta, né? Não voltarei, nunca, 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 ela dizia. Aí uma gentil enfermeira se aproximou dela e pede com carinho: senhora, mais calma, é seu marido, né, que vem visitar você, né? Vamos ao guarda-roupa, quer dizer, vamos se trocar. Sorrindo, a, né, a enfermeira com muito carinho, e aí a enfermeira pergunta para ela: você não está feliz? Seu marido está vindo te visitar. E aí o André Luiz narra que ela diz que não, que ela odeia esse marido, que ela não quer ele de jeito nenhum, ela odeia, ela odeia, ela odeia. Então, este era um outro caso diferente daquela dama. Ela simplesmente chegou a entrar em contato com um homem na sua vida, se casou, e aí a mente dela também voltou em encarnações passadas, ela reconhece instintivamente, num ponto, sem ter noção de que estava reconhecendo aquele homem como um grande inimigo. O ódio volta de dentro dela, a gente fala das catacumbas, né? Volta aquele ódio enorme e ela começa a rejeitar o marido, começa, a ponto de gerar nela mesma um transtorno mental. E a gente para pensar. Vamos observar quando a gente vem com aqueles pensamentos, né, com aqueles sentimentos, com as pessoas que vivem com a gente, especialmente os cônjuges, isso acontece muito entre cônjuges, né? Olha, assim, tem aquele estranhamento, fala: o que eu estou fazendo com essa mulher? Meu Deus do céu, como é que eu casei com essa mulher? E às vezes as mulheres falam: nossa, mas o que eu estou fazendo com esse homem? Por que é que eu me casei com ele? Especialmente quando briga, que aí tem aquelas ofensas, né? Básicas, né? Mas eu não estou falando de espírita, né, gente? Isso é espírita não, estou falando dos outros seres humanos, diferentes dos espíritas, né? Mas assim, vamos pegar lá, não é? As pessoas que realmente ainda brigam, né? É muito feio, né? Espíritas não briga, não briga, é uma fofura, não é? Mas é bom que a gente observe, quando a gente começa nessa coisa, que a gente começa a entrar nisso, é muito comum. Não sei com vocês, mas é muito comum. Você começa a entrar, você começa a ver a sua discordância, como que esse ser é muito diferente de você. E aí, se a gente não tiver um processo de vigilância, não sentar, não orar, não pedir a Deus que nos fortaleça, para que essa pessoa possa nos suportar então um pouco mais, para que a gente possa ter um pouco mais de paciência, né, com essa criatura, a gente volta a nossa mente, daqui a pouco a gente está que nem essa senhora. Odeio essa criatura, Deus me livre, lá tá a gente depois no hospital psiquiátrico, Daniel, ninguém merece, né? Tá? Vamos prestar atenção. E continuando. Aí, né, o Calderaro explica, né? Todos aqui são irmãos nossos, revoltados ante os desígnios superiores, que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, qual a de se reaproximarem de velhos inimigos por intermédio dos laços consanguíneos ou de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis. Então, de repente, a vida leva, né, cada um de nós para experiências exatamente com aquelas que a gente precisa, não é? Então, a criatura, de repente, se vê num local de trabalho que olha para aqueles colegas de trabalho e cria uma aversão, mas uma coisa assim que nasce de dentro, né? Ou você vai para um determinado local e está ali convivendo numa escola, por exemplo, você vai fazer um curso e de repente um ou outro colega de trabalho, um ou outro professor, você olha aquilo te dá uma aversão, uma antipatia. Ou às vezes acontece na família, né? E na família acontece com uma convivência prolongada, não é?
às vezes uma convivência de 20 anos, como no caso de pais e filhos, o filho vai embora com 20 anos, 25, não é? E via, às vezes, aquele pai, aquela mãe, nossa, mas você está falando que pai e mãe tem problema com o filho? Bem negado, não é? Bastante negado, mas muitos pais têm assim, olham o filho e falam, meu Deus, o que aconteceu? Não é? Eu criei esse serzinho tão bonitinho, era lindinho, quando era pequeno, cresceu, virou isso, meu Deus. Tá? Ou mesmo, às vezes, o filho olha para a mãe, olha para o pai e fala, nossa, eu nasci na casa errada, eu devo ser por adoção, deve ter acontecido alguma coisa, trocaram eu na maternidade, né? E assim por diante. Mas uma convivência de 20, 30 anos com filhos. E às vezes uma convivência de 30, 40, 50, 60 anos com marido e esposa. É bom observar, não é? É bom a gente ver que às vezes a gente se reaproximou, estamos com aqueles laços de família justamente para um ajuste, e não para um dos dois ou os dois ficarem malucos, não é? É uma tentativa para ver se amoriza, se isso vira uma relação de amor, porque o casamento, às vezes o pessoal olha tão linda aquela noiva vestida de branco, maravilhosa, né? Que até que a morte os separe, aquele monte de flor e tudo, né? Mas a coisa começa a ficar enroscada daquele dia em diante. Então, vamos lá, que o nosso assunto hoje não é casamento, tá? Vamos lá. Nós asseguramos que todos os casos do hospício, ele está falando aqui, não é que todos os casos do hospício se relacionem exclusivamente com esses fatos. Quer dizer, nessa casa de saúde mental, não é que todo mundo aqui está com problema ou de volta ao passado, ou de dificuldade de relacionamento que gerou ódio, não é tudo assim. Mas ele fala, não é só isso, exclusivamente esses fatores. Muita gente atravessa esse pavoroso túnel temida por experiências da prova retificadora. É, no entanto, forçoso reconhecer que a maioria encetou o fugitivo drama em si mesmo. O que quer dizer, trocando em miúdos com umas palavras mais fáceis, né, que o drama diz aí, tá duro. Olha, a maioria de nós construímos. A gente faz um planejamento, não é legal, não é? Para a gente chegar aqui no planeta, a gente viver a vida material, a gente viver exclusivamente os prazeres materiais a todo custo, pisando na cabeça dos outros, cometendo alguns, né, delitos um pouco graves, e aí, com tudo isso, a gente vai fazendo e vai costurando, como se fosse até um crochê, não é? A gente vai um crochê, a gente vai fazendo com que aqueles fios se virem um tecido. Quando a gente vê, a gente construiu a nossa vida, o nosso destino, com uma prova de transtorno mental. Assim, essa história a gente está falando em relação a pessoas no hospício, né? Mas a gente pode também se relacionar às pessoas que falam sozinhas nas ruas, assim, também, sim, né? Sim. É porque a gente sabe que uma parcela muito pequena de pessoas com transtorno mental vai, né, e hoje mais ainda com toda a política antimanicomial, já tem décadas, graças a Deus, então não se estão mais confinando em casas de saúde mental, a não ser quando a pessoa está no surto, mas é um período, hoje, geralmente 3 semanas no máximo, são raras as pessoas que precisam ficar confinadas numa casa de saúde mental, raras. A maioria está aí, ombreando conosco na rua, falando sozinha. Muitas pessoas têm transtornos mentais graves, mas medicadas, elas conseguem minimamente se socializar, muitas conseguem ter atividades até profissionais, dependendo da questão do transtorno mental, bem medicado, a pessoa bem, como é que a gente pode dizer, controlada com a própria medicação, com o próprio autoconhecimento, com a mudança de si mesmo, com a resignação, com o uso da medicação sem brigar com a medicação, que é um dos grandes problemas, não é? Que a pessoa, às vezes, quando ela tem uma melhora no quadro, ela já acha que pode tirar a medicação e não funciona assim. Muitos transtornos mentais precisam de uso de medicação contínua sem tirar, e não vai ter remissão do quadro, vai ter melhoria do quadro. Então, é bom que a gente observe que é uma bênção de Deus quando a pessoa aceita. Aliás, gente, quando a gente aceita as nossas limitações, sejam elas quais forem, né, Daniel? Qualquer limitação que a gente tenha, qualquer desafio, né, limitador da nossa expressão de vida, mas que a gente aceita e a gente vai, como o Bert Hellinger fala, né, da constelação familiar,
Hellinger fala que é importante a gente falar sim, não é? Sim, isso acontece comigo, sim, isso está bom, vai ficar melhor, não é? Mas quando você fala sim às experiências da vida, sem rejeitar, sem negar, as coisas ficam melhores, não é? Porque você aceita aquilo como é e vai fazer uma mudança, ou vai se adaptar, ou vai ficar bem com aquilo que você tem, com aquilo que você é, tá bom? Então, ele continua dizendo o seguinte, ó, para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar invariavelmente, para o bem maior, o modo íntimo de ser, tal qual procedemos com o solo, na revivificação da lavoura produtiva, ou com qualquer instituto humano em reestruturação do progresso geral. Quer dizer, como é que a gente faz para mudar? Precisa fazer uma reestruturação aqui dentro, não é? Começar a observar, tem lá a questão 939 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho faz um tratado, não é? Que o Kardec pergunta como que eu vou, de repente, melhorar, como é que eu elimino o egoísmo, como é que eu melhoro? Aí o Santo Agostinho fala, conhece-te a ti mesmo. Olha lá, questão 939 do Livro dos Espíritos. Então, ponto inicial, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento, e a partir daí, o que eu tenho para melhorar? Uma coisa de cada vez, porque não sei vocês, mas senão eu, por exemplo, ficaria maluca, não é? Então, pega só uma coisa, percebe aquilo que você não tem, ou aquilo que te falta, ou aquilo que é muito intenso e que faz mal para você, que faz mal para os outros, e vai tentando melhorar naquilo. Agora, o mais importante é o propósito, tá? Nós temos o propósito de melhorar, e com isso a gente vai melhorando a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, tá? Agora ele fala aqui, ó, negando-se, porém, a receber o auxílio divino, através dos processos de transformação incessante que lhes são oferecidos em seu benefício próprio, as diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, recolhe-se à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Este é o quadro da pessoa que tem transtorno mental. Então, a criatura se nega a melhorar, se nega. Ela fica repetindo, como eu chamei de monoideísmo, né? É uma ideia só, porque eu sou assim. E o mais interessante para a gente observar, começa a perceber, toda vez que a gente começa a se vitimizar, ah, não, mas o mundo está todo errado. Tá? Então, para o mundo que eu quero descer, eu quero realmente que tudo se transforme do meu jeito. Então, todo mundo tem que fazer o que eu quero, todo mundo tem que ser do jeito que eu acho melhor. Não funciona assim. Tá? E se negando a perceber que a vida é o que é, que as pessoas são o que são, e paciência. Não é? E aquilo que eu disse o dia desse, dá conta da tua administração. Essa é uma frase do Mestre, de Jesus. A cada um segundo as próprias obras, não é segundo as obras do outro. Não é? Agora, assim, quando a gente entra nessa de ficar o tempo inteiro negando-se a receber o auxílio divino, e o auxílio divino funciona como? Funciona muitas vezes com puxão de orelha, não é? Com muitas coisas difíceis que acontecem na nossa vida. Mas se a gente parar para pensar, depois daquela crise, a gente renasce, fica mais forte, né? Fica melhor. A gente aceita, tá? Aí o André Luiz continuou andando lá na casa de saúde, ele narra, penetrávamos extensa varanda, né? Em extensa varanda, um homem se enquadrava entre os esquizofrênicos absolutos. Então, ele andando ali, ele viu numa varanda um homem que ele disse que era, né, um esquizofrênico absoluto. Só um parênteses, a esquizofrenia é a doença mais insidiosa de todos os transtornos mentais. É uma doença incapacitante, muito grave, sem cura, e que, de repente, gera uma série de dificuldades na vida de quem tem esse problema, não é? Geralmente ela aparece na adolescência, ela pode aparecer também no início, de quando a pessoa está para fazer 30 anos, ou ela vai aparecer lá para os 48, 50 anos, tem algumas fases, tá? A esquizofrenia pode desencadear, a maioria das vezes é mesmo na adolescência. E é uma doença triste, porque
ela de repente ela tira a pessoa do seu senso de realidade com alucinações, com delírios, tá? Com surtos psicóticos, é bem triste. E no caso, e a pessoa de repente começa assim a viver uma realidade paralela. Tem um filme lindo chamado, deixa eu ver se eu lembro agora, um filme lindo que mostra isso. Daqui a pouco eu lembro, eu falo. Que fala sobre a esquizofrenia. Ele, o ator principal do filme era um professor universitário, e ele, de repente, ele tem aquela vida inteira vendo outras pessoas, né, vendo pessoas que necessariamente não são espíritos desencarnados, são criações mentais da própria mente da pessoa com esquizofrenia. Muito, muito difícil. Então, assim, o infeliz vem sendo objeto, não é? Aí o Calderaro explica, né? O infeliz, quer dizer, esse homem vem sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores. Acha-se exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e o enlouquecem. Tá? É uma judiação, porque além do transtorno mental dele, ele tinha também, tá? Uma questão de obsessão. O que é uma obsessão? Para quem está chegando agora na doutrina, né? Obsessão é a ação persistente de um espírito mau. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Kardec fala das preces pelo obsidiado. Naquela introdução que ele fala das preces pelo obsidiado, o Kardec faz ali em 3, 4 parágrafos, gente, um tratado sobre obsessão brilhante, sintético e que explica perfeitamente. E o Kardec diz ali o seguinte: obsessão é a ação persistente de um espírito mau, não é qualquer espírito, não, que o espírito mau exerce insistentemente sobre uma pessoa. Então não é uma ação fortuita, é uma ação persistente. E não é de um espírito que era comadre Mariana, que não gostava um pouco de mim, ou que de repente ela me amava, o meu marido que me amava passou a me obsidiar. Não, quando desencarnou. É a ação persistente de um espírito mau, geralmente por uma vingança. Então o que acontece? Esse rapaz com a esquizofrenia estava sofrendo uma ação persistente de espíritos. E ele não fala que é só um, não. Ele fala que são alguns espíritos que estão hipnotizando ele. Qual é o resultado, gente? Aí ele continua explicando. Trata-se de um homem, acrescentou o orientador, que em encarnações anteriores abusou do magnetismo pessoal. Vamos lá, sedutores do meu Brasil varonil. Sedutores e sedutoras, cuidado. Todos nós temos um magnetismo, quer dizer, a gente tem uma energia que circula entre nós, ela é muito própria nossa, e que a gente envolve as pessoas, né? Isso a gente vê comumente o vendedor, por exemplo, ele vai lá, ele envolve a pessoa no seu magnetismo, e a pessoa, quando vê se é um ótimo vendedor, a pessoa compra até o que não precisava. Né? E assim também os namorados, assim também qualquer pessoa que lida com o público, de alguma forma, usa o seu magnetismo a atrair aquela pessoa para o seu objetivo. Isso é comum, próprio de ser humano, a coisa melhor que tem, não é? A gente saber dessa força que existe em nós, né? Essa força magnética, e que a gente envolve as outras pessoas. Por quê? Quase sempre para que elas nos beneficiem, de um jeito ou de outro. A criança já faz isso. A criança às vezes nasce e já com bastante magnetismo, e aí os pais têm até dificuldade de educar essa criança. Por quê? Porque ela é tão assim envolvente, ela é tão sedutora, que quando ela vê, ela põe o papai e a mamãe no chinelo. Ok. Só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque esse homem, por exemplo, ele abusou do magnetismo dele pessoal, não é? Então, tem gente perguntando, a esquizofrenia é uma hipnose? Não. Não tem nada a ver com hipnose. Hipnose é uma coisa, não vou ter tempo de explicar isso, mas hipnose é uma técnica que tanto os obsessores usam para fazer com que a pessoa fique um joguete nas mãos deles, obsessores, quanto, de repente, médicos usam a hipnose clínica para poder ajudar um paciente a superar a dor, por exemplo. Hipnose é uma técnica de atuação de uma pessoa na mente da outra. A esquizofrenia é uma doença, é um transtorno mental. Mas aí eu acho que eu entendo quando a Beth põe a esquizofrenia não, mas a obsessão sim, é uma hipnose que os espíritos... Eles usam a hipnose, é uma técnica, não é? É uma ferramenta, é uma técnica, tá?
A hipnose é uma técnica que os espíritos obsessores usam, porque eles conhecem muito bem a mente, eles sabem como hipnotizar alguém, como induzir mentalmente alguém e fazer com que aquela pessoa tenha determinados comportamentos disfuncionais, que é o que acontece com esse homem. Continuando aí, ele usou do magnetismo dele pessoal para, né, seduzir mulheres. E o que aconteceu com o nosso irmão? Olha lá. Semelhava-se doente a perfeito autômato, sob o guante de... deixa eu ler aqui que fica melhor. Sob o guante de tais companheiros. Exibia gestos maquinais e ao guarda que se aproximava, cauteloso, explicou então sério. Quer dizer, ali ele estava parecendo um robô, né? Uma esquizofrenia catatônica aí, pelo que ele está falando, não é? Então ele parecia um autômato, um robozinho, completamente teleguiado por esses obsessores. E aí, quando chegou um guarda meio para abordá-lo, ver o que ele estava acontecendo com ele, que ele estava agitado, ele foi e falou assim: venha, seu João, não tenha receio. Ontem eu era o leão, mas hoje sabe o senhor o que eu sou? E o enfermeiro hesitante ficou assim parado e ele pegou e concluiu: hoje eu sou a bananeira. Então, assim, de repente é um quadro ridículo, né? Assim, no sentido de que esses espíritos ridicularizam essa criatura, fazem dele motivo de chacota, se ele está no ambiente ali da casa de saúde, tudo bem que ali ele está para ser tratado, para ser ajudado, mas as pessoas com transtorno mental, com esquizofrenia e que têm esse tipo de comportamento, são motivos de riso, não é? É muito triste, merece todo o nosso carinho, a nossa compaixão, né? Nossos irmãos numa prova tão difícil como essa, tá? E ele continua dizendo, Calderaro, em pretérito, quer dizer, em passado não muito remoto, esse irmão se excedeu em seu potencial de fascínio, sedução, tá? Desviando-o para as aventuras menos dignas. O que aconteceu? Várias mulheres que sofreram a ação corrosiva uniram-se contra ele em incessantes explosões de ódio doentio, né? E se viciaram ele, judiaram, e, em consequência disso, o que aconteceu? Ele se transformou numa criatura minada pela ação persistente dessas mulheres e se converteu num joguete dessas forças destrutivas, às quais voluntariamente se uniu. Porque assim como ele se uniu a essas mulheres para vampirizar, né, sugar a energia delas, a fazer com que elas, de repente, fossem um objeto do prazer dele, aí, num segundo momento, ele desencarnando, ele sofreu a perseguição dessas mulheres também desencarnadas, ele reencarnou, elas permaneceram desencarnadas e como criaturas perseguindo ele bastante. Caso bem triste, bem doloroso, né? Aí o André Luiz pergunta, né? E o Calderaro fala, né? Até quando demorará tal atitude? Não será possível prever. Geralmente, a delinquirmos, olha que sério isso, ó. Geralmente, a delinquirmos, podemos precisar um instante exato de nossa penetração na desarmonia. Jamais sabemos, porém, quando soará o momento de abandoná-la, no retorno à estrada reta, através de atoleiros em que chafurdamos por indiferença e má fé, a gente não pode prefixar. Quer dizer, a gente sabe o momento que a gente caiu, isso a gente consegue saber, lógico, o momento que eu fiz a bobeira, eu sei. Agora, dali à frente, quando é que eu vou conseguir sair desse atoleiro? Não dá para saber. Tá? Observando-me a admiração ante a experiência hipnótica que os frios verdugos levavam a efeito, o assistente considerou: não se impressione, a morte física não modifica de súbito as inteligências voltadas ao mal. Nem o duelo da luz contra a sombra se restringe aos estreitos círculos carnais. Então, quando o André Luiz falou, nossa, que perseguição. Gente, a gente não deixa de amar, quando a gente desencarnar, a gente vai continuar amando as mesmas criaturas. Da mesma forma, a gente odeia, a gente não vai deixar de odiar as mesmas criaturas quando a gente desencarnar. Onde a gente for, a gente leva a gente, não é assim? Onde você for, você leva você. Não tem como. E desencarnando, você foi, e você leva você. Do jeito que você é. Tá? Aí depois o André Luiz traz outro cenário, né?
observando dois velhinhos pronunciar frases desconexas, né? Aí o André Luiz fica muito, assim, com o coraçãozinho partido de ver dois velhinhos ali na casa de saúde mental completamente com demência senil. A demência que acontece a partir de 60. Ai, meu Deus, estou com 62, né? Podia 63. Né? Demência senil já começa a se pronunciar. Agora, olha que lindo que o André Luiz, o Calderaro fala, olha, o tempo, ele diz, o orientador indicando-os, acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. E a crise, não é, gente? Qualquer crise que a gente passa mostra exatamente como a gente é. É só, a gente quer conhecer uma pessoa, espera você vê-la no momento de crise. Se no momento de crise ela fica bem, lá por dentro ela está bem. Agora, é bom a gente observar que tem gente que não passa por quase nenhuma crise enorme, grande, mas a perda da saúde, olha lá. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdote de trabalho construtivo, quando a vida dessa pessoa não foi não viveu um trabalho construtivo, que os cumpre na Terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois, nesse caso, o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-lhes a fixação da mente nos impulsos inferiores. Quer dizer, quando a gente não consegue estar bem quando é jovem, tendo uma vida mais construtiva, ficou mais velho, o que acontece? Vai ficando mais fraco, né? Os laços, eles vão ficando mais fracos e a pessoa começa a entrar em demência, em processos desequilibrados mentais. Quer ver? Ó? Enquanto recebem a transitória cooperação de saúde física relativa das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência da crosta planetária oferece aos que passam pela carne, esteiam-se nos títulos de cidadão que a sociedade confere. Quer dizer, enquanto você está bem, você tem os títulos, você tem a saúde física, você tem lá suas questões financeiras, a saúde está bem, ó, tudo bem, eu desfaço, né? Eu me faço de fortão, de bom, e faço o que eu tiver que fazer. Aí ele fala, porém, visitados pelas doenças, pela escassez de recursos, que acontece com muitos idosos, né? A velhice, revelam a infância espiritual em que jazem. Voltam a ser crianças, não obstante a idade avançada, não é? Manifestada pelos veículos do corpo físico, né? Por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais. Quer dizer, a criatura volta a ser uma criança, às vezes uma criança birrenta, uma criança difícil na velhice. Por quê? Porque de repente estava lá, ainda muito infantil, fisicamente, né? Mentalmente, emocionalmente muito infantil, só lidando com as coisas superficiais da vida. Tá? Aí, finalizando aí os próximos 4 slides, a gente vai finalizar. Não vou nem ler. O André Luiz olhou aquilo tudo e pensou, meu Deus, olhando para tudo isso, esse monte de gente doente mental, né, sem perspectiva de cura, eu pensei nas pessoas que de repente passam pela gente, aquilo que a Daniela estava falando, né, ficam com a gente, ombreando com a gente, e que aparentemente são pessoas que são mentalmente seguras e saudáveis. E ele pegou e falou assim, nossa, que situação, né? Como é que a gente deve pensar nas pessoas que estão nessa situação toda, né? Em que alguns têm fobias, né? Medos, angústias, né? E que, de repente, tanta coisa difícil que acontece. Aí o Calderaro fala, olha, vamos prestar atenção, tá? O nosso cérebro, ele é dividido em 3 instâncias. Tem o nível 3, que é quem? Aqui nos lobos frontais. Esse daqui nessa região dos lobos frontais. O que a gente tem aí? A gente tem armazenado os nossos materiais de ordem sublime, coisas que a gente vai conquistar ainda nas próximas vidas, mas que a gente, quem tem já um pouco de evolução espiritual, de hábito de oração, hábito de meditação, que acessa muito aqui, não é? Hábito de fazer o bem, a pessoa tem já nessa região do cérebro uma instância maior que faz uma conexão com Deus. Na parte aqui, né, no córtex motor, mais aqui atrás no cérebro, qual é essa zona? É a zona do que a gente está fazendo, não é? Da manifestação das conquistas e do que a gente está fazendo aqui hoje no nosso esforço, na nossa vontade, né, de querer progredir, de querer melhorar.
nessa região aqui de baixo, né? Nível occipital, nessa região mais baixa do cérebro, o cérebro reptiliano, que ele chama, o André Luiz, né? Ele fala que é onde estão os hábitos, o automatismo. O que significa isso? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essas pessoas, tá? Nós, quando a gente, eu sempre me coloco, né? Quando a gente fica muito ligado às coisas materiais, aos vícios, e bebe, né? E fuma, e usa droga, e se, né? Envolve com sexo desregrado, se envolve com ganho de dinheiro ilícito e esse monte de coisa assim básica, o que acontece? A gente percebe que a gente está indo contra a lei de Deus. E aí, o André Luiz olhou aquilo tudo, não é? O Calderaro falou, olha, esse grupo, ele foi para a zona baixa do cérebro, tá? Então, vivendo uma vida instintiva, ele vai e ele narra. O louco, em geral, considerando-se não só o presente, essa vida, essa encarnação, senão o passado lá atrás, né? É alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, não se preocupou com a lei de Deus, né? Fugiu para caprichos mentais de autoilusão, tá? Alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida, descumpriu as leis divinas do universo, criou dores para si mesmo, purgatoriais para si mesmo. Ele fala, compreendeste? Não é? A gente encerra fazendo essas leituras aqui, gente, só para a gente refletir. Olha que lindo o final desse capítulo. Ele diz o seguinte, em verdade, André, a alienação mental começa a descida da alma às zonas da morte. Lembra quando Jesus falou assim que quando nós estamos no mal, nós estamos mortos no pecado? Não é? Aqui ele não está se referindo à morte do corpo físico, está falando à morte de oportunidade, está falando da morte que nós fazemos muitas vezes, da esperança de uma vida melhor, a morte da nossa felicidade, do nosso bem-estar. Então ele fala que o louco é alguém que já começou a descer para a morte, né? Através do manicômio é possível entendermos, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres que são aparentemente equilibrados no campo social da crosta terrestre. Trocam os eternos valores divinos por satisfação ilusória, imediata, e são relegados depois, além da morte, a inominável desespero do sentimento. Tá? Porque vem a culpa, vem o arrependimento, o tempo perdido, muitas das criaturas que hoje estão nesse campo de saúde mental, de transtorno mental, olhando lá atrás, quase sempre fomos nós mesmos que fomos contra a lei divina, não é? Finalizando, ele diz, quando as perturbações que acompanham a alma no nascimento, né? Quantas perturbações que acompanham a alma no nascimento? Quer dizer, tem crianças hoje já nascendo com transtorno mental. Ele fala aqui, seja nos mecanismos da hereditariedade física, seja fora da sua influência, a mente encarnada ou desencarnada revela-se sempre na colheita do que haja semeado no campo de sua própria evolução, a caminho de seu amadurecimento. Lindo isso demais, não é, gente? Então, assim, não importa como é que a gente hoje está, se a gente está lidando com a nossa vida de forma positiva, isso não vai necessariamente desembocar lá na frente no transtorno mental. É bom que a gente pare para analisar, né? O quanto que nós estamos semeando e o que tipo de semente a gente está jogando na vida. Porque ele falou aí claramente, né? A colheita do que haja semeado no campo de sua própria evolução, no caminho de seu amadurecimento, tá bom? Que Deus os ampare, muita paz para vocês. Só para, antes de terminar, acho que a Beth coloca uma última questão, e aí eu quero ver se ele responde essa para a gente. Como lidar com adolescentes pueris? Então, mas o adolescente... Não, mas o adolescente que está infantil ainda, até que não está fora da realidade. O duro é você lidar com uma pessoa de 60 anos que ainda continua um adolescente pueril, aí é difícil. Mas depois que a gente vai marcar, eu acho que deve ser
Então, assim, lidar com sim, gente assim. e às vezes a gente tem o adolescente é metade, é um tanto criança, um tanto adulto, é um projeto de um adulto, não é? E aí, dependendo de como ele foi educado, necessariamente ele vai ser mais ou menos é, revoltado com aquela fase de adolescência, às vezes ele quer permanecer na infância, às vezes ele quer ir para a maturidade, e a adolescência em si já é uma crise, gente. Então, a gente precisa compreender que vai passar e que é um estado temporário de uma pessoa. Agora, quando a pessoa é adulta, ela se mantém assim, como lidar? Orando, esperando que a vida leve essa criatura para o amadurecimento. Ninguém amadurece ninguém, gente. Isso é uma fantasia. Até nesse capítulo, o Calderaro ele fala no momento que André, né? André, a gente não vai conseguir resolver esses problemas, casos, né? E acho que é esse aí de um adulto infantil demais ainda, você não vai conseguir. Vai, assim, respeita que a criatura tem esse tempo dela, difícil quando se tem que conviver com alguém assim, né? Coloca os limites, sempre bom a gente pôr uma cerca e um portão, e um cadeado, eu sou assim, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um muro, não tenho cerca, eu tenho um muro, 3 metros mais ou menos, né? Um portãozinho de ferro firme, um cadeadão com chavão assim, tetra, não é? E assim, entra na hora que eu abro a porta. Quando não entra, é porque eu não abri a porta. E precisa bater para entrar. E isso é importante na nossa vida. Eu estou falando brincando, gente. Às vezes a gente fala, mas marido, mas também a gente não colocou limite. A pessoa veio, entrou na nossa horta, quebrou as nossas alfaces, aquelas cenourinhas que a gente estava cultivando, pisou tudo, não é? Foi embora e a gente fica chorando. Põe uma cerca, põe um muro, põe um portão, cada um tem um jeito, né? Às vezes você põe uma cerquinha verde, bonitinha, tem gente que põe, não é? Uma cerquinha, tem gente que tem araminho farpado, tem gente que põe cerca elétrica, depende do como é o seu temperamento, você coloca a sua cerca. Mas é o limite que você precisa colocar entre você e o outro. Isso é muito importante, isso é saudável, tá? Isso é saúde mental. E aí você não reclama tanto desse adolescente, porque aí, quando ele tiver muito birrento, fecha-se, põe a sua chave e fala, esse é com você, essa parte é sua. E acho uma coisa interessante assim, a gente não vai conseguir mudar o outro, né? Mas a gente consegue mudar a gente. Será que também não estamos ainda numa fase muito de adolescente? Infantil, né? Porque as pessoas nos espelham muito, não é? Não dá pra gente falar tanto, mas assim, que eu já passei do horário, né? Mas assim, às vezes o que incomoda, o que a gente está muito incomodado com o outro, a gente precisa ver se não tem aqui. Se não tem, aí é fácil de botar cerca e deixar cada qual com o seu problema. O Bert Helling também, da constelação familiar, ele tem uma coisa linda, tem uma constelação que a gente faz, a gente pega uma caixinha simbólica e fala, olha, o seu destino eu deixo com você. E a gente vai lá e coloca no pé do outro. Acabou. Tá bom, gente? Deus, muita paz. Obrigada aí. Beijo para todo mundo.